Imagina que você é autor de uma fanfic que ganhou proporções enormes no reino onde você mora, levando até mesmo você a ser preso por traição? A Angela conseguiu despistar o mercador correndo dele, e assim que escutam os gritos da menina, os guardas ordenam a prisão do autor, já que ele parece com o procurado nos cartazes. Imediatamente as fãs começam a pedir autógrafos loucamente, e a Angela fica meio frustrada, porque achou que ele iria ser parado de outro jeito. De qualquer forma, ela pode aproveitar a chance para fugir. Ela nota os cavaleiros imperiais lutando para chegar no meliante, e enquanto tenta correr, acaba tropeçando. Ela cai e é amparada por ninguém mais, ninguém menos que o príncipe. Ele pergunta se Angela está bem, e a menina repara no selo em sua roupa do exército imperial, escondendo seu rosto com um chapéu, já que aquilo é um perigo. A garota se machucou naquela confusão e o príncipe tenta ajudá-la, mas a Angela sai correndo, deixando seus cabelos loiros voarem. O príncipe ordena apenas que peguem o homem procurado e a deixem em paz. Ele pensa que usar aqueles sapatos horríveis com aquele vestido é coisa de gente deselegante. Enquanto está sendo levado, o mercador fala que a autora verdadeira é a garota loira, e então o príncipe de Ludet percebe por que ela lhe incomodou. O Império entrevistou os moradores da vila dela e um novo retrato falado seria distribuído. Mas em vez disso, o príncipe queria a autora para si e não permitiu a divulgação dos desenhos. O mercador continua lutando com a faca até ser ameaçado de capote por apontar a arma para o garoto. Afinal, ele precisa mostrar respeito pelo herdeiro. Ele larga a faca surpreso e o príncipe a pega do chão, pensando que tem certeza dessa vez que a garota loira é a autora. A Lizzie está chorando e se desculpando com a Angela por tê-la deixado sozinha. Na cabeça da autora, ela só pensa no brasão real da família Swandel, que acabara de ver. Se ela fosse exposta, dificilmente sobreviveria. Depois de ser linchado e apanhar, o guarda real fala para o mercador que não se deve ir contra a família real e muito menos contra sua imagem. Se zombar do herdeiro, será punido. O príncipe ordena que não sejam tão duros com o homem, já que as pessoas estão assustadas, e o chama para sair dali. Enquanto trata do ferimento de Angela, Lizzie diz que tudo de ruim que aconteceu no dia foi culpa dela, incluindo também o evento na loja de roupas. Ela estava tentando causar uma boa impressão, mas está sempre mal vestida, pois não tem dinheiro. Ela havia mencionado estar começando a trabalhar agora e não está acostumada com tarefas complexas como as de cuidar de uma grande estudiosa como Angela. Ah, se ela soubesse! A escritora percebe a personalidade tímida da empregada e sua ideia inicial de fuga vai por água abaixo. Ela não pode abandoná-la. Graças ao falso cartaz, ninguém desconfia de sua identidade, e os únicos que sabiam capotaram por Rayburn, né? Angela diz que se divertiu muito com Lizzie, e nada do acontecido foi um erro dela. Ela chama a garota para comer algo que se anima como uma criança. A autora só pensa não ter certeza se o Duque Rayburn vai protegê-la. O menino espirra nessa hora, já que estão falando dele, né? Ele precisa sair escondido, já que todos os empregados correm animados querendo se despedir. Ele sobe no cavalo e fala para Mano que estará de viagem por alguns dias e que deve falar para o príncipe herdeiro, a quem ele se refere como criança que estará fora. Mano sente uma ameaça e defende um golpe do guarda ruivinho de antes. Ele diz que estava apenas testando seus reflexos e que era uma brincadeira. Ele saúda Rayburn e informa que o príncipe herdeiro está de visita. Ele olha de um jeito raivoso pro Duque, que devolve o olhar na mesma intensidade. Conversando com a Lizzie, Angela se dá conta de que não era para ela ter saído do palácio. A empregada tinha ordens de sair sozinha e as palavras do guarda-mano ecoam na mente da autora, já que ele implorou para a senhorita não sair por um tempo. Ela diz que precisam voltar imediatamente. Enquanto isso, os guardas imperiais estão soltos pela casa do Duque e não mostram respeito nem pelo jardim, finamente cultivado por um senhor de bom coração. Sério, eles literalmente arrancaram de propósito. Vendo aquilo, as empregadas comentam sobre o príncipe e sobre aquela parecer sua primeira visita oficial ao Duque Rayburn.
Uma empregada mais velha manda as jovens irem trabalhar e fala que aquele evento é uma raridade, então algo importante deve estar acontecendo, mesmo que não seja público. Pois bem, agora os dois irmãos estão tomando um chazinho agradável ao ar livre, enquanto a energia do lugar tá baixa, emanando do Ray. Seu irmão está radiante, dizendo que ele visitou de surpresa justamente pro Duque não fugir. Rayburn pede que o príncipe vá direto ao ponto e o chama de majestade. O príncipe ri, falando que não precisam daquela formalidade. Mas seu irmão aponta o fato do guarda ruivinho ainda estar ali por perto, principalmente depois de ter ameaçado o guarda-costas do duque. Com um movimento de mão, ele é dispensado, e Rayburn chama a atenção da Alteza, falando seu nome, Frederic Swandell. Ele deixa claro que qualquer ferimento causado aos seus guardas sairá caro. O príncipe sorri friamente e diz que aquilo foi apenas uma brincadeira. Rayburn se lembra de que na infância o irmão sempre concordava com tudo que ele falava. Frederic fala sobre o recente ataque de ladrões que sua cavalaria sofreu, detalhando o método de capote que lhe parece familiar. Ray fala seriamente para não fazer acusações sem provas, e o príncipe finaliza dizendo que a pessoa transportada sumiu. Ele entrega um retrato falado, avisando que acredita ter visto ela na cidade mais cedo. O Duque está achando aquilo uma baboseira, afinal, a autora está em seu quarto. Coitado do mano, encontrou o quarto vazio e, para ajudar, o ruivinho ainda apareceu no seu lado. Ele até tenta disfarçar falando que o quarto está desocupado, mas o ruivinho vê o pijama na cama. De volta ao retrato, é a cara da Angela, hein? O Ray fica confuso, mas consegue relacionar os traços ao cabelo revolto dela, pensando que até tem uma certa semelhança. Frederic pergunta se ela é familiar para ele e descreve a mulher que viu mais cedo, vestindo um lindo vestido e com um chapéu que impediu de visualizar seu rosto. Mas apesar disso, ela parecia ser fofa. O Rayburn nega e acredita que se ela estava com um vestido chique, não era escritora. Ele pede para não relacionar a família Expelindo àquela novel profana, já que ele a odeia. Ah é, nela você beijou seu guarda. O Ray agarra o irmão para mostrar a saída. Enquanto isso, o mano está pensando na senhorita Angela, já que não conseguiu procurá-la rodeado pelo ruivinho. O príncipe Frederic parece bem à vontade conversando com seu irmão francamente, mas a cavalaria já se apresenta à sua frente. A Alteza fica séria e, voltando sua atenção para Ray, pede para ele ir na celebração da vitória do último conflito no Palácio Real. Obviamente, o irmão recusa de todas as formas possíveis, e o Frederic oferece o retrato da autora. Ele se aproxima, entregando o papel, e nisso fala baixinho para Ray proteger direito o autor. Afinal, a família Expelindo estará em ruínas se ele pegar a garota. Como será que ele descobriu? Rayburn fica um pouco desesperado, pensando se tinha sido sua expressão facial quem entregou o paradeiro da autora. Ele pergunta sobre a garota que o príncipe viu na cidade e imediatamente se arrepende. Afinal, seu irmão poderia estar apenas o testando. Ele olha para o mano e o guarda balança a cabeça negativamente. E o Duque acredita que Angela fugiu. Um flashback vem em sua cabeça de quando seu passarinho sumiu. Por que todos à sua volta fogem? Lá vem o ruivinho reportar o que viu de estranho no palácio, o quarto de uma garota. Ele viu no relatório que a autora era uma mulher e acusa o Duque de a estar escondendo. Só pela cara do Ray, o Frederic manda o seu guarda recuar, mas é tarde demais. Com um rápido movimento, Rayburn agarra a espada da bainha de seu irmão e avança contra o ruivo, que tenta se defender com sua espada, mas é em vão. A arma voa e o Duque agarra o pescoço do guarda. Os demais guardas se movimentam para ajudá-lo, mas o príncipe não faz nada quando é encarado pelo ruivo. Naquela situação, ele pensa que vai de vala mesmo. É então que a Lizzie grita, porque lá se foi a caixa de macarrões espetado pela espada do dito cujo. Aquilo é um baita desperdício de comida, hein? Olhando toda a situação, a Angela fala que elas estão lascadas, e o Ray fica em choque ao ver que a autora voltou. Frederic fala que foi aquela mulher que viu na rua, e pergunta quem ela é. Nessa hora, os empregados desocupados chegam, chamando a menina de professora, e o Rayburn aproveita para dizer que ela é uma ajudante nova de seu bibliotecário. O Frederic ri sem graça. Com certeza ele tá acreditando nessa história, hein? Ele pede desculpas pela audácia de seu guarda e diz que os manterá na linha.
Ele se despede, mas antes deixa claro que adoraria que a estudiosa fosse a sua festa de comemoração e quer que ambos venham. Assim que a carruagem se afasta, Mano chama Angela para perto do príncipe, que está cabisbaixo, novamente se lembrando das palavras de sua irmã Roya, que dizia que ninguém voltaria por eles e que tinham somente um ao outro. Nesse momento, Angela se abaixa e oferece a bela caixa de macarons atravessada pela espada, se desculpando pelo estado do presente. Ela pede desculpas por sair, já que não sabia que as pessoas do Império estariam na cidade. Para a surpresa de todos, Rayburn sorri e fala para a garota descansar e levar os macarons. Se afastando, a Angela vê seu autorretrato, ficando chocada com a enorme semelhança, sabe? Chamando pela primeira vez a garota pelo seu nome, ele ordena que Mano cuide dela para que não cause problemas. E enquanto os dois entram no meio das folhas, uma pessoa misteriosa acabou de registrar aquele momento num desenho. Voltando na carruagem imperial, o Ruivinho pede desculpas pela sua ação. Ele fala sobre a bagagem no quarto da moça e que realmente não devia ter acusado sem provas. O príncipe diz que o guarda Borborn não é fraco e que ele fez muito bem seu papel. Ouvindo aquilo, o guarda fica tímido e concorda. Passaram-se 3 dias depois daquela comoção. E agora, além de se empanturrar de comida, conhecer as partes do palácio e ver a Lizzie se enturmando, o principal passatempo de Angela é estar na biblioteca central, aonde deve usar seu tempo para estudar e escrever. De fato, a autora decidiu começar o seu segundo livro, só tá com um probleminha de criatividade. Ela só conseguiu fazer o título até agora. Angela olha para o quarto do príncipe e percebe que ele não saiu desde a última comoção. A menina não viu mais ele e os desenhos que recebe da Lizzie não são muito fiéis. Ela precisa de conteúdo para se inspirar. O príncipe Frederic é muito galante e bonito. É como ela planejou o príncipe de seu livro, que na realidade é um homem violento. Ela gostaria de vê-lo sorrir mais. Angela sai da biblioteca e decide ir ao escritório para espiar o príncipe caso ele esteja lá. Infelizmente, seu plano vai por água abaixo, já que quem estava na sala era o Mano, que está atolado de serviço, assinando documentos que o Duque deixou de lado indo para a guerra. Angela pergunta sobre Ray e é informada de que ele saiu de manhã para uma reunião e foi pelas portas dos fundos para não chamar atenção. Ela fica triste por não conseguir vê-lo e conta seu problema pro Mano. Quer dizer, ela literalmente pede por desenhos de paparazzi do príncipe e o guarda fica sem reação. O problema é que ver a real face de Rayburn atordoou a fique da escritora. Mano reparou que o Duque sorriu para a garota e então sugere que a menina entregue a papelada dele hoje à noite para poder vê-lo. Sozinha? Ah, eu faço! Perto do anoitecer, uma empregada se assusta vendo um mascarado retornar. Ela quase grita, mas o Rayburn diz que é o Duque. O problema é que fazendo isso, um ursinho fofo cai de seu casaco, dando arrepios no indivíduo. Ele se atrapalha todo e os objetos fofos que estavam na sua roupa começam a despencar. Ele pergunta onde está a estudiosa Angela. Rayburn taca os ursinhos na lareira, pensando em queimá-los. Ele foi mais cedo na reunião do palácio, onde trocou farpas com o general, que soube por meio de paparazzis desenhistas do diálogo que ele teve com seu irmão. Ray ameaça não deixar apenas uma cicatriz em seu rosto se ele continuar se intrometendo em sua vida. E assim que o general está deixando o palácio, um rio de fanfiqueira fã do livro invade o lugar e assim que veem o príncipe, enche ele de cartinhas e bichinhos de pelúcia e ficam pedindo autógrafos. O Ray só consegue pensar que quer capotar a autora. Alguns plebeus veem que um dos guardas do general tentou reagir e comentam sobre a atitude violenta do Ruivinho há alguns dias na vila. Poderia a família Scandell ser tão violenta como no romance? Bom, o príncipe tacou fogo nos ursinhos e a empregada que o fraglou pergunta preocupada pro Mano se a Angela vai ficar bem, já que ouviu o Duque fazendo ameaças de capote para ela. Enquanto isso, Angela está ansiosa para ver o príncipe, pois será a primeira vez dos dois sozinhos no ambiente. O príncipe achou a parte que fala sobre a família Scandell no livro e não acredita que a garota colocou aquilo. É um assunto perigoso de se tocar. Não se deve cavar a imagem de uma família imperial publicamente. A Angela chega radiante no quarto, assustando Ray.
Enquanto ele tá confuso, a menina agradece mentalmente por vê-lo de pijama. Ela chega na cara dura, perguntando se ele descansou bem. Ele pega disfarçadamente uma faca, e a garota fica pensando em perguntar algo para ele, já que não sabe quando os dois estarão sozinhos novamente. Ele diz que ela pode se sentar, e a Angela senta coladinha nele pro seu desespero. Ela vê seu livro no chão e fica feliz por saber que ele está lendo. Sem pestanejar, a garota pergunta se o príncipe se recorda dela. Afinal, eles cuidaram de Shuran juntos. Shuran é o passarinho do príncipe, e eles cuidaram dele há muito tempo atrás. Será que o Rayburn vai se lembrar desse encontro? Saberemos em breve. Muito obrigada por assistir até aqui. Se gostaram, deixem um like e compartilhem. E sayonara!